Já vimos esse texto em Romanos capítulo 5. Nós temos aqui, às vezes, a troca de auditório, mas é interessante. Nós estamos falando de esperança. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5, ele diz: justificados, pois, mediante temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma paz que inunda a gente. A gente não tem paz, a paz que tem a gente. É como alguém já disse: o cristão não tem alegria, é a alegria que ganha o cristão, a alegria que conquista a gente. Nós não temos um Salvador, nós temos a salvação, que é vida em nós. Ele se tornou a nossa salvação. Hoje foi lido um texto aqui: ele se tornou também a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Ele não vai nos fortalecer apenas, ele vai ser o forte dentro de mim e de você. Não prefere assim? Eu prefiro. Então ele diz assim: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta, bem forte, irmãos, a esta, na qual estamos e gloriamo-nos, e não somente, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, é a perseverança e a experiência. Ora, a esperança não. Por que a esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! Esse derramar do Espírito Santo, esse derramar da presença de Jesus, que é a nossa esperança, entre tantas coisas que Ele é. Mas Ele vai se manifestando através das nossas tribulações. É bom, a gente não gosta, mas é o trabalhar de Deus. E no livro de Jeremias, nós vamos ver alguns textos aqui. Eu falei sem citar texto antes, diretamente, mas agora vamos abrir a palavra em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Ele diz: é bendito, é abençoado o homem que confia no Senhor. Esse homem que confia no Senhor. Pergunto para você: por você mesmo, você confiaria no Senhor? Não. Por isso que nós não temos, é Ele que nos tem. Ele diz: bendito, abençoado o homem que confia no Senhor e cuja esperança, a minha esperança é Mas aquilo que o Juminha falou aqui, não tem melhor ocasião de uma necessidade para a aplicação de um versículo bíblico na nossa vida. Não tem momento melhor que isso. Porque se a gente não tem nenhum, você com o estômago cheio, alguém oferece um pratão maravilhoso, você fala: ai, se fosse 2 horas antes, aí vou guardar para amanhã quando eu tiver com fome, aí vai ter valor aquilo lá. Mas agora que você está com o estômago cheio, você não está satisfeito, você diz: ah, essa comida é a nossa necessidade que faz o nosso relacionamento estreitar com esse Jesus Cristo que é a nossa suficiência. Tomar a Deus que nós possamos perceber a ação de Deus através de circunstâncias difíceis e muitas vezes consideradas impossíveis para nós. É o agir dele. Quando nada está dando certo, é aí que vai dar o certo de Deus. Mas não espere bem-estar, espere a realização da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita.
sempre será em todo o tempo, e Ele não muda, e Ele tem os seus caminhos para tratar de cada um de nós. No livro de Provérbios, capítulo 13, Provérbios capítulo 13, versículo 12, ele diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Que coisa é essa? Quando você espera algo transformador, precisa acontecer, e aquilo não vem, pode nos conduzir a um estado de eu não conto mais com isso. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Não vou orar mais. Eu vou jogar tudo para cima, porque eu já tenho aí 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Olha, por isso que nós precisamos ser renovados, renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja, é o texto lá de Romanos 12, é necessário esse renovar, senão ele fica azedo, ele fica doente em nós, e a gente vai largar tudo. A nossa tendência é essa, a gente batalha um tempo, a nossa tendência é essa, você batalha um tempo, um assunto, vai, não acontece nada, não muda, não sei o que lá. O que pode acontecer? O que o texto diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Achei muito interessante uma palavra de confiança em Lucas capítulo 7, versículo 7, tem uma palavra aí de confiança. Esse homem que nem judeu era, em Lucas capítulo 7, versículo 7, ele diz: por isso eu mesmo não me julgo digno de ir até contigo, centurião romano. Não era judeu, ele não participava das alianças que Deus tinha com o seu povo, mas ele ganhou fé para crer na suficiência do Messias. Irmão, se você não consegue ler comigo, fecha a Bíblia e presta atenção, anota o texto e presta atenção no texto. Lá em casa você vai meditar, ok? Porque eu estou precisando caminhar. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra. Eu quero confessar para os irmãos, desde quando Josmar eu fiquei sabendo que estava doente, essa tem sido a minha oração: Senhor, envia uma palavra, é só uma palavra assim. O Senhor enviar uma palavra assim. Olha que esse centurião estava firmado em quê? Ele estava firmado nisto: porém manda com uma palavra, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. É uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus nem conhecia esse rapaz não conhecia Jesus, a Bíblia não diz, mas o que dá para entender mas o centurião sabia quem era o Senhor Jesus. Depois ele fala a declaração aqui: eu sei o que é ter autoridade. Ele vai longe nesse assunto. Uma palavra, só uma palavra. Qual é a palavra? Aí eu fiquei pensando, qual é a palavra? Senhor, envia uma palavra de cura. E se ele enviar uma palavra de arrependimento, uma palavra trazendo na mente algo que já ouviu muitas vezes, uma palavra de salvação e de arrependimento.
Aí nós vamos ficar surpresos, nós vamos ficar com ciúme de alguém ir para o céu, desfrutar o céu antes da gente. Você, o que você está falando, rapaz? Pense o que você quiser, eu não vou dizer. Esse cara ficando louco. Dr. Martin Lloyd Jones, lá nos últimos dias da sua vida, os irmãos, já viu falar, Alessandro, de Dr. Martin Lloyd Jones? Ele era cardiologista, responsável pela equipe de médicos que tratava do pai da rainha Elizabeth de hoje, o pai dela. Ele era da equipe, com 30 e poucos anos, ele já era chefe da equipe médica que perscrutava o coração do rei. Falaram para ele: você que perscruta o coração do rei, você vai deixar tudo isso e vai no campo missionário falar de Jesus? Ele disse: eu vou, estou indo. Lá no final da vida daquele homem, no finalzinho da vida dele, os filhos orando para que ele fosse curado, para que ele vivesse mais tempo. Numa das orações ele disse: meus filhos, parem de orar, vocês estão retardando o meu encontro com meu Senhor através dessa oração. Pare de orar. Você não imagina a alegria que eu tenho de encontrar com meu Senhor, que eu vivi a vida toda por Ele e para Ele. Agora eu vou estar eternamente com Ele. Pare de orar. Eu não vejo a hora de ir. Vocês querem que eu fique mais tempo? O fim das vossas vidas é o fim que interessa. Mas muitos fins, como a pessoa viveu, vai determinar aquele fim. Tem pessoas que viveu a vida toda desarrumada, mas chegou lá no fim, se rendeu ao Senhor Jesus Cristo e foi para o céu. Olha o ladrão da cruz, do lado, foi no finalzinho. Mas a mesma oportunidade que um ladrão teve, o outro também teve. Mas um teve um final: hoje estarás comigo no paraíso. E o outro queria descer da cruz para ainda continuar aqui na terra. Duas visões. Mas o Senhor não desprezou nenhum dos dois, mas recebeu aquele quebrantado, que já teve contato com a vida. Depois veio o arrependimento. Homem, seus delitos e pecados, ele está morto para Deus. Por isso que ele não pode aceitar Jesus, porque ele está morto em seus delitos e pecados. É Jesus aceita ele, dá vida para ele, e aí ele tem a salvação, tem arrependimento. E não tem uma pessoa que veja mais pecados na sua vida do que um que já foi salvo. Não tem. É só o salvo que percebe tantos pecados na sua vida e é quebrantado diante da presença santa desse Deus que se manifesta graciosamente para ele. Não existe outro. Aleluia. Que ele, com uma palavra, o meu servo será curado. Romanos 8, versículo 24, nós estamos falando aqui, tentando falar de esperança. Romanos 8, versículo 24 e versículo 25, a palavra de Deus diz assim: porque na esperança fomos salvos. Quem é a esperança, de fato e de verdade? É uma pessoa, é Cristo. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
relacionamento com esse Deus. Eu e você, é necessário termos. Eu e você. Nós queremos viver isso, tornar realidade em nós, mas nós não conseguimos tornar realidade em nós. Mas o Senhor quer tornar real essas verdades na nossa vida, no nosso viver diário. Aí ele diz, ainda em Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns, versículo 10, Romanos 12, 10 a 21, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha o nosso andar, nosso viver. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação. Pergunto para você, você tem paciência na tribulação? Pergunta para mim, pergunta. Não, eu não. Se por acaso houve uma manifestação da minha parte de uma paciência, de uma tribulação que eu estava vivendo, não foi minha, foi manifestação da pessoa de Cristo no meu interior. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Não vai esperar a reunião de oração para orar, irmão. Isso daí é uma religião. A terça-feira é a reunião de oração, então vou esperar a terça-feira para orar. Não, o cristão ele vive em oração, mas também vai na reunião de terça-feira, aí vive em oração. Alguém fala, aqui o Alessandro está aqui, eu lembro, a questão do médico, meu irmão lá ginecologista, chegou uma esposa de um pastor para ele tratar de algum lugar aí, não sei onde estava esse pastor, foi, e ele estava trabalhando como ginecologista obstetra, e a mulher morreu na mesa. Ele chamou a esposa dele, que é minha cunhada, também cristã, chamou o pastor, estava esperando, falou: pastor, vem cá, agora nós vamos exercitar a esperança e a fé que nós temos em Cristo. Meu irmão falou: ele estava quebrantado ali, na minha mão. Vamos impor as mãos sobre ela aqui, pastor, agora o Deus que a gente serve. Eles oraram, e o pastor teve a esposa de volta, pela graça, uma oração perseverante. Versículo 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Você sabe que muitas vezes na nossa vida a gente não tem aquela esperança, porque a gente não está vivendo segundo os preceitos da palavra de Deus. Aí chegam as tribulações, as angústias da vida, que são particulares para cada um de nós. Até conversando com o Juminha disse assim: Lúcio, é verdade mesmo, nas provas a gente vai ver se a gente é aprovado ou reprovado. E na sexta-feira eu disse aqui que eu fui reprovado quando fui com você lá para o hospital. A gente viu o tamanho da gente.
Né, Juninho? A gente vê que tamanho a gente tem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, deixe para o Senhor isso, não para você. Não guarda isso para você, vai te fazer mal. Vive uma vida interior de batalhas, de azedume, de contendas, de brigas interiores envolvendo pessoas, mas aí chega a tribulação da vida. Cadê a esperança? Porque e o viver do dia a dia? É nessa hora que a gente vê quanta necessidade temos de conhecer o Senhor de fato e de verdade. Só uma palavra e o meu servo será curado. É a nossa oração: Senhor, envia uma palavra e o meu coração estará curado. Curado de incertezas, curado de não conseguir dormir à noite, curados que muitas vezes favorecem tanta gente, mas a pessoa mesmo está fatigada nos suas próprias cadeias interiores do coração, não são livres, não tem alegria do céu. Vai cair tudo quando nós tivermos nas nossas reais necessidades. É ali que o Senhor chama a nossa atenção. Quando tudo parece bem, a gente não sabe direito como nós estamos com o Senhor. Nós vamos saber realmente como nós estamos com o Senhor é na hora da som. Quando a gente vai saber se o microfone está funcionando ou não só na hora da necessidade. É assim a nossa vida cristã também. Nós vamos saber se a nossa vida em Cristo está realmente funcionando quando aparecer as dificuldades, as tribulações, as angústias, os problemas da vida. Senão a gente não vai saber. Deus quer que eu e você saibamos que nós não passamos pelo teste aprovados, e sim fomos reprovados. Você acha que Deus não quer que a gente saiba? Principalmente que nós fomos reprovados. Você acha que Deus não vai querer? Quer. Mas se eu for reprovado diante de Deus, se você e eu soubermos realmente que nós fomos reprovados, começa a agir o tratamento de Deus na nossa vida. Ele tem misericórdia sobre misericórdia para com os fracassados. O Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça e eu sou o seu pecado. Que troca! Ele que era justiça, conheceu o meu pecado nele na cruz. Eu que era injustiça, conheci a justiça dele. Ele fez uma troca comigo, ali na cruz, na morte e ressurreição.
tomaste sobre ti o que era de fato meu, e ainda colocaste sobre mim o que era teu. Tu te tornaste o que não eras, tu te tornaste o que não eras, para que eu fosse tornado o que eu não sou. Eu não era por natureza filho, agora sou. Essas frases são sensacionais. Vou ler de novo. Ó Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça, e eu sou o seu pecado. Essa frase está baseada em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o Pai, fez Jesus Cristo pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ó Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça, e eu sou o seu pecado. Tomaste sobre ti o que de fato meu, tomaste sobre ti o que era de fato meu, e ainda colocaste sobre mim o que era teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu fosse tornado o que eu não sou. Que troca é essa? Eu não era por natureza filho, agora sou. A gente não tem tido dimensão dessa obra da cruz. Muita gente persegue essa obra da pregação da cruz, porque ainda não chegou na mente, nos corações. E essa obra da cruz está chegando a nós. Ela não foi totalmente revelada a nós, ela está sendo revelada a nós. Por isso que a gente vai continuar aqui 20, 30, 40 anos, não tirando os olhos da mensagem da cruz. Graças a Deus, curti. O marco na nossa história foi sua casa. Muitas pessoas podem dizer hoje: eu sou salvo hoje, eu nasci de novo, porque um dia eu participei de uma reunião lá na casa do culto da Cris. Pode esquecer disso. Nós terminamos lá em Romanos 12, não. Ele está só nos orientando para renovar a nossa esperança, nossa intimidade com Ele. Irmãos, a esperança, ela não está ligada diretamente em Deus atender aquilo que nas nossas expectativas, para este ou aquele assunto. Não está. Está apenas sendo um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para tratamento da gente, para fisgar a gente e trazer a gente a ter um relacionamento de verdade.
de verdade com a pessoa e obra de Cristo. Mas Ele sabe daquilo que necessitamos. Em 1 Coríntios 15, 19, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, olha só, ele está dizendo para nós, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança, é em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, é para aqui e agora, é só para atender você enquanto você estiver vivendo aqui. Se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas por causa do nosso falta de relacionamento com a pessoa e obra de Cristo, o nosso relacionamento com Ele muitas vezes só se reduzida a eu ter aquilo que Ele pode me favorecer. Então Ele diz assim, é esse relacionamento que você quer comigo? Você vai ser uma pessoa muito infeliz, porque o dia que eu não atender você joga tudo para cima. O Senhor Jesus Cristo não veio para curar a pessoa, não veio para ressuscitar a pessoa. Jesus Cristo não veio aqui para multiplicar peixe, para multiplicar pão. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o pecador, o perdido. É para essa missão, a missão desse primeiro missionário poderoso, chegou aqui na terra, ele veio para buscar e salvar o perdido. É para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Jesus Cristo não veio para encher a nossa mesa de comida, Jesus Cristo não veio aqui para encher a nossa vida de saúde, mas a pessoa que tem um relacionamento com Ele, ele tem saúde. Muitas doenças provocadas por angústias interiores e falta de perdão, esse que tem um pleno relacionamento com o Senhor, não vai ter esse problema. Mas aquele que tem relacionamento com esse Senhor, eles têm sempre a esperança, porque Cristo sempre vai ser a esperança dele. Ele pode inclusive morrer nesse mundo com uma doença muito séria, muito feia. Ele pode. Ele não está livre disso. Mas na doença, ele é renovado, ele é fortalecido, ele é amparado, a cama fica fofa e o seu interior livre, descansado. Ele sabe que aquela dor dele não vai durar muito tempo, porque tem uma alegria chamando ele. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria pela manhã pode demorar alguns dias, algumas semanas, de noite. Pelo que eu tenho entendido aqui, Julinha passou algumas noites, mesmo no clarão do dia, mas era noite. Mas essa manhã está chegando. Aleluia. Essa manhã, que é esse Senhor Jesus Cristo que tem a luz que brilha na nossa escuridão. Quando os
nossos olhos não enxergarem, os olhos do coração começam a enxergar com os olhos de Deus a situação. Como Deus vê. Eu quero ver como Deus vê. Eu não posso olhar com os meus olhos, porque os meus olhos, eles se desesperam. Frustrações, desgosto. Parece que a casa desabou, minha vida desabou. Aquelas construções da minha vida em várias áreas que parecia que estavam tão firmes, mas aos meus olhos desabaram todas. Mas quando os olhos dado por Deus em nossos corações, nós vamos ter o olhar de Deus, e no olhar de Deus só tem esperança. O olhar de Deus tem o cumprimento do propósito e obra de Deus. Sem Cristo não tem esperança. Sem o Jesus Cristo não tem esperança. Vamos terminar esse tempo aqui com Jeremias 29. Jeremias capítulo 29. Versículo 11. Esse texto o Senhor me deu hoje à tarde. Jeremias 29, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quero ver as pessoas mentirosas aqui. Eu é que sei. Irmão, eu estava vendo esse texto hoje à tarde. As tardes de domingo, às vezes eu gosto de assistir futebol, mas até isso o Senhor está me tirando o gosto. O Enoque diz assim: o Senhor já me tirou o gosto de ficar assistindo futebol domingo à tarde. Isso não significa que um dia lá ele não vai assistir, né? Mas o Senhor vai tirando. É interessante, não é que você quer, é que o Senhor quer. Olha que coisa. E ele falando, eu comecei assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu fiquei pensando, por que ele não diz eu que sei que pensamento você tem? Não, ele diz eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Ele não está falando que eu estou tendo pensamentos de paz, não, ele está dizendo que o pensamento dele é de paz. E ele diz: eu sei que pensamentos tenho a teu respeito. Você quer saber o que você pensa ou quer saber o que o Senhor pensa? Eu quero saber o que o Senhor pensa, que eu me sinto mais seguro. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você estiver me buscando de todo o vosso coração, eu vou deixar você me achar. Bonito, né, Couto? Eu vou deixar você me achar. Eu vou me revelar a você.
Você vai me achar facinho. Eu vou aparecer lá ali. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Juninha, vamos falar uma coisa que nós estamos nessa. Não tem lugar melhor da gente ser despido de toda a religiosidade, de conceitos que a gente acha que nós somos tão espirituais quanto aparece uma dificuldade, e aí a gente ora de todo o coração, porque a gente perde todos os nossos recursos, todas as nossas próprias possibilidades, a gente zera, porque a situação nos leva a sermos zerados. Comece a dar glória a Deus nas suas tribulações, irmãos. Comece a falar: Senhor, me faz perceber que as tribulações e as angústias da vida são bênçãos que vêm da tua parte, para que eu te conheça. E se vier uma doença, para que eu seja mais do Senhor do que de mim mesmo, porque eu amo muito a mim mesmo, eu me amo muito mais do que o Senhor. Eu gosto muito de mim. Eu deveria gostar totalmente do Senhor, e todas as minhas necessidades seriam supridas, mas eu ando atrás das minhas necessidades, ao invés do Senhor, de conhecer o Senhor, de ser tocado pelo Senhor, de ser pertencente ao Senhor. Sou do Senhor, aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, ninguém arrebatará da minha mão. Senhor, me faça estar nas tuas mãos, e nada que é meu esteja no meu controle, e me ensine a entregar aquele que tudo pode. Me ensine, Senhor. Aí ele vai dizer assim: eu estou te ensinando. Você está vendo o que está acontecendo? Eu estou te ensinando. Ô filho, estou te ensinando. Você percebeu que você não está sozinho? Você percebeu que eu estou aqui? Você percebeu que estou chamando sua atenção através das dificuldades? Você não está percebendo isso? Que você é muito egoísta. Você quer tudo para você. É eu que quero você. Não é você que queria as coisas, e nem você queria a mim. É eu que quero você. É lindo esse texto, irmão.